Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia! Que canção maravilhosa! Que canção, queridos, tão oportuna nos dias de hoje. Pessoas que olham para si e dizem: Deus, não dá mais. Para mim já deu, Senhor. Vou pendurar as minhas redes. Vou deixar a minha fé. Vou abandonar a minha esperança. Mas Deus quer dizer para você hoje, queridos, não é tempo de parar. Mais do que nunca, precisamos estar fortes. Mais do que nunca, precisamos estar firmes. Não é hora de você guardar os seus talentos. Não é hora de você guardar, queridos, aquilo que Deus entregou em tuas mãos. Não é hora de você pendurar as tuas chuteiras. Deus, aleluias, Ele conta com você, queridos. Amém? Então, enxuga as tuas lágrimas, dobre sua camisa e vamos perseverar, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua atenção nesse momento. Gostaria que você, se você já está sentado em seu sofá, continue. Mas se porventura está fazendo qualquer outro tipo de coisa, eu quero pedir um pouco da sua atenção nesse momento. Eu quero pedir, queridos, a sua atenção para a palavra do Senhor. Desligue outros equipamentos e preste atenção, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para você, querido. Louvado seja Deus. E já que você está em casa, já que você está nesse isolamento, não vai para lugar nenhum, então fique quieto, porque Deus quer falar contigo em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra que está no livro de Neemias, no capítulo de número 5. Então abra a Bíblia comigo, nesse livro maravilhoso, Neemias capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Amém? Diz o seguinte: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir o trigo e matar a nossa fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto o deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Versículo 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes:
Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus próprios irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio porque não tinham nada para responder. Por isso eu prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Versículo 11: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Por último, versículo 12: e eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Que coisa maravilhosa, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos vivendo um problema que não é de hoje. Vivenciamos, amados, um momento que insiste em acompanhar a humanidade. E esse mal se chama injustiça social. Porque será que alguns morrem de fome, enquanto outros desperdiçam alimentos em sua mesa? Vivemos dias, amados, em que a crise financeira bate à porta de muitas pessoas. Dias em que os empreendedores estão colocando a mão em suas cabeças e dizendo: o que será de amanhã? O que será de amanhã? Porque muitos já perderam a sua fonte de sustento. Muitos já perderam, queridos, o lugar de onde tirava o seu pão, e estão desesperados. Vivemos dias em que a crise, mais do que nunca, assolará a mesa de muitos. Enquanto, queridos, uma imensidão de pessoas vive na mais absoluta miséria, queridos. Aquelas pessoas cujo tem o dever de protegê-los, de representá-los. Aqueles cujos foram eleitos para defender os direitos do pobre. Os representantes políticos não dão a mínima para isso. Como abutres e sanguessugas, roubam, amados, descaradamente o recurso daqueles que já não têm quase nada, o recurso daqueles que vivem numa situação humilhante. Seres, queridos, que aproveitam o momento de crise para enriquecerem ainda mais, para aumentarem a sua riqueza, que aproveitam o momento de desespero para sair por cima, para ganhar mais, explorando os pobres. Na noite de hoje, queridos, vamos conhecer a história de um homem que decidiu romper o silêncio da injustiça, que decidiu, amados, ser uma voz de protesto em sua sociedade. Vamos conhecer o homem que rompeu a barreira do silêncio da injustiça e disse: eu não posso compactuar com essas coisas. E esse homem se chamou Neemias.
Para quem não conhece Neemias, amados, eu aconselho a você ler esse livro maravilhoso. Para quem não conhece, amados, a história desse homem de Deus, eu aconselho você a desfrutar deste livro tão especial. Neemias, queridos, foi um grande líder. Neemias foi, amados, um homem de Deus que, ao ver a situação caótica do seu povo, decidiu não fechar os olhos para a impunidade, mas ao invés disso, amados, ele se envolveu em um dos maiores projetos sociais do Antigo Testamento. Ele liderou, amados, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Do capítulo 1 ao 4 de Neemias, você verá que ele sai da sua zona de conforto. Ele vai de copeiro do rei a um grande líder, amados, que ao saber da situação humilhante em que o seu povo vivia, em que a nação judaica vivia, ele não pensou duas vezes e se dedicou a ajudá-los. Se você ler a história desse homem, amados, ler a história desse livro, verá que Jerusalém estava em total humilhação. Verá que Jerusalém, queridos, estava com seus muros derrubados. Verá que a porta da cidade estava queimada. A crise financeira estava assolada naquele povo. O caos, amados, estava presente naquela cidade. E Neemias incomodou com aquilo e decidiu ir para Jerusalém ajudar o seu povo e reconstruir o muro. Mas não pense você, amados, que foi uma obra fácil. Como toda reconstrução, amados, requer muito desafio. Como toda reconstrução, queridos, toda reforma requer grandes desafios. E Neemias, amados, durante a reconstrução do muro, ele teve que lidar com muitos desafios. E um dos desafios foi justamente os seus inimigos. Algumas pessoas que se levantaram contra Neemias. Algumas pessoas que não queriam, amados, ver o sucesso do povo de Deus. Algumas pessoas que não queriam que aquele povo saísse da total humilhação. Não queria que aquele povo, amados, respirasse novamente. E alguns inimigos se levantaram, mas Neemias permaneceu firme. Mas como se não bastasse, a história nos diz que um desafio ainda maior contra a reconstrução, ou durante a reconstrução, se levantou naqueles dias. Outro problema grave, amados, se apresentou a Neemias durante a reconstrução. E aqui nós entramos no capítulo 5. Neemias, ele se vê diante de uma ameaça muito maior do que aquela dos seus inimigos. Neemias se vê, amados, diante de uma ameaça muito mais perigosa que o levante de seus inimigos. Neemias contempla agora, amados, a injustiça no meio do seu próprio povo. A injustiça social presente dentro do seu próprio povo. Os nobres judeus estavam explorando financeiramente os seus irmãos. Estavam explorando a sua própria raça, o seu próprio povo. Confira comigo o versículo 1. Eu convido você a permanecer com a Bíblia aberta, queridos, para nós juntos entendermos todo esse contexto. Olha o que ele diz no versículo 1. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos.
Perceba, queridos, que esse é o grito da pobreza, irmãos. O grito da fome. Esse povo não estava chamando a atenção de Neemias para riquezas, para posses, bens materiais. Mas esse povo agora chama a atenção de Neemias para o básico, queridos. Para o pão em suas mesas. Chama a atenção de Neemias para o pão, para o trigo. E esse povo agora começou a reclamar dos seus irmãos judeus. Eles reclamavam do seu próprio povo, dos seus irmãos. E para que você possa entender, queridos, 90 anos antes, alguns judeus voltaram do cativeiro em que viviam para Jerusalém. E nesse processo, nesse retorno, trouxeram consigo muitas riquezas. Nesse retorno trouxeram consigo, queridos, muitas posses, bens materiais. Você pode ver isso no livro de Esdras, antes de Neemias. Esse povo, amados, chegou a Jerusalém bem, com riquezas. Mas depois de determinado tempo, porque estavam bem financeiramente, eram agora considerados nobres. Esse povo agora estava aproveitando o momento de crise instaurado em Jerusalém. Estava aproveitando a crise na cidade para explorar os seus próprios irmãos. Estavam não só tomando, amados, as posses desse povo, dos pobres de Jerusalém, porque esses já não tinham mais condições de pagar as suas dívidas por causa dos juros abusivos, como até mesmo, em último caso, escravizando os filhos dessas pessoas como forma de pagamento. Podemos ver isso no versículo 4 e 5. Perceba comigo e leia comigo nesse momento. Outros diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue deles e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar nossos filhos à escravidão. E de fato, algumas filhas já foram tomadas como escravas, e nós não pudemos fazer nada, pois as nossas terras e vinhas pertencem a outros. E aqui, queridos, devemos analisar como mesmo em tempos remotos, há pessoas que se aproveitam da crise financeira para se enriquecer à custa das pessoas desesperadas. Mesmo tanto tempo atrás, existia um grupo que se aproveitava desses momentos para aumentarem a sua riqueza. Pessoas que não veem o seu semelhante como um ser humano, como uma pessoa, mas como um objeto a ser explorado e ser usado. Pessoas insensíveis, queridos, que se aproveitam da miséria para ficarem ainda mais ricos. Quantas e quantas empresas estão superfaturando os seus produtos em plena pandemia? Políticos, amados, aproveitando-se desse caos que assola a humanidade para desviar, amados, descaradamente as verbas que deveria ser usada para a saúde. Pessoas, amados, aproveitando desesperos de pai, desesperos de mãe, para emprestar dinheiro a juros altíssimos. Aproveitando-se do momento de miséria, do momento de caos, para explorar as pessoas. E toda essa situação incomodou muito a Neemias. Toda essa situação, amados, mexeu com Neemias.
Os pobres deste momento estavam, amados, desesperados. Estavam perdendo a sua casa, perdendo seus bens. E pasmem, perdendo até mesmo seus filhos para se tornarem escravos. E nós vivemos dias parecidos com o de Neemias? Sim. Neemias identificou dentro do seu povo um sistema injusto, opressor, onde a ganância por mais e por mais dominava o coração da nobreza. Um sistema, queridos, onde os nobres aproveitavam-se do desespero dos pobres para lhe roubarem os seus bens. Os pobres, queridos, morriam de trabalhar, de lutar, para tentar pagar pelo menos o pão em sua mesa. Enquanto os ricos, enquanto os nobres daquela geração ficavam ainda mais ricos, contemplando a sua ganância. E em meio a tudo isso, em meio a essa realidade, algumas feridas foram abertas. Algumas feridas começaram a aparecer no meio daquele povo. E a primeira delas, queridos, a primeira ferida foi a fome. Perceba que nos versículos 1 e 2, o povo chega para Neemias, e após reclamar dos seus irmãos que estavam cobrando juros altíssimos, eles clamam ao homem de Deus dizendo: Neemias, nós estamos com fome, Neemias. Nós precisamos de pão para alimentar, para sobreviver. O povo estava trabalhando, queridos, no muro. O povo estava dando gás, se esforçando, trabalhando no muro. Mas a panela na sua casa estava vazia. Mas o pão faltava na sua mesa. E a fome é implacável, irmãos, ela não espera. A fome, ela não espera. Como aquele povo poderia investir, amado, sua atenção no muro? Presta atenção em mim. Sabendo que seus filhos, suas filhas, não tinham nada para comer em casa. Como alguém pode ficar em paz, sabendo que sua família está passando fome? Essa era a situação daquele povo. Estavam trabalhando, mas o pão faltava em sua mesa. E será que essa ferida, aberta naqueles dias, está presente na nossa sociedade? Será, amados, que a fome também assola a nossa geração? E esses dias, eu vi a história de um pai de família que estava lutando para receber o auxílio do governo, estava lá naquela imensa fila na Caixa Econômica. E enquanto era entrevistado, ele clamava ao repórter dizendo: os mantimentos da minha casa já acabaram. E é duro ouvir o meu filho dizer: pai, estou com fome, e eu não ter nada para oferecer a ele. Já não tinha mais nada para dar para sua família. E quantas histórias parecidas com essa está assolando o nosso Brasil. A fome, amado, já atinge cerca de 40% da população mundial. Enquanto uns morrem de fome, outros morrem de tanto comer. Quantos e quantos estão perambulando, amado, nas ruas, disputando comida com os cães? Você sabia, queridos, que milhões de crianças são abandonadas?
E grande parte destas vão mendigar pão, vão viver na absoluta miséria, sem teto, sem dignidade, sem identidade, lidando com a fome e o desespero todos os dias. E tudo isso nos mostra que o problema, queridos, não é só falta de amor. Que o problema não é só falta de amor, mas é falta de amor, de solidariedade e principalmente de compaixão. Eu li esses dias, amados, de uma entrevista, uma frase que eu trago comigo. A compaixão, nesses dias, deve ser mais contagiante do que o vírus que assola a humanidade. Amém? A segunda ferida, amados, aberta por aquele sistema, estava nos impostos exorbitantes cobrados daquele povo. Acompanhe comigo o verso 4. O versículo 4 diz: ainda havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as terras e as nossas vinhas. Queridos, além de enfrentar a fome, as dívidas contraídas para terem um pão, aquele povo ainda tinha que pagar impostos abusivos à Pérsia. O pouco que eles conseguiam com tanta luta, com tanto sofrimento, com tanto esforço, ainda tinha que ser repartido para manter o luxo dos poderosos. E aqui eu chamo sua atenção para uma triste realidade. Você já ouviu falar que no nosso país, no Brasil, são cobrados os tributos mais pesados de todo o mundo? Praticamente tudo que nós usamos, existe imposto, existe tributo, desde um feijão até a gasolina que você coloca no seu carro. Mas o que mais pesa, mas o que mais nos deixa indignados, é, amados, que praticamente nada desses impostos retornam para o pobre trabalhador em forma de benefício. Praticamente nada retorna para ele. Basicamente, quase todos os dias, um imposto novo é criado. E ao invés de voltar como benefício para as pessoas que pagam, por muitas vezes ele serve apenas para manter a corrupção no nosso país. Quantos e quantos escândalos nós já vimos na TV envolvendo corrupção. Homens que deveriam defender o povo, mas a ganância, a falta de amor o devora por dentro, fazendo com que eles acabem, matem aqueles que colocaram eles lá. E o pobre, em meio a tudo isso, coloca as mãos em sua cabeça e diz: até quando? Até quando? Mas, amados, tudo tem uma causa. E Neemias tem um grande desafio. Eu tenho que mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa, amados, que nós temos que entender é que devemos atacar a causa e não o efeito. Muitas vezes estamos agindo da forma errada, querendo atacar o efeito. Como isso? Imagine você sentindo dores de cabeça frequentes. E toda vez que você sente uma dor de cabeça, você corre e toma um dipirona e coisas afins. E a
paliativo porque passa naquele momento e você vai atacando o efeito. Mas às vezes a causa pode ser sua visão que não está tão bacana, está causando essas dores de cabeça. E de repente, se você usar um óculos, problema resolvido. E Neemias tem um grande desafio agora. Quais eram as causas para todo este problema? Neemias, amados, ao ouvir a queixa do povo, ao ouvir o questionamento do povo, ele chega a algumas conclusões, a causas para estes problemas. E a primeira delas está no versículo 7, que eram juros abusivos, cobrados pelos judeus aos seus irmãos. Vamos ler, versículo 7 diz: fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma reunião contra eles. Amados, o que estava ocorrendo aqui nada mais era do que um termo chamado usura. Usura, amados, ocorre quando alguém se aproveita de um momento de infelicidade, de desespero do outro, para se apropriar do que ele tem. Os nobres aproveitaram-se da crise para usurpar os seus irmãos. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério agora. Olha para mim em nome de Jesus. Cuidado com as suas negociações favoráveis. Tome muito cuidado. Por quê? Há pessoas que se aproveitam das situações ruins dos outros, das situações financeiras ruins das outras pessoas, e literalmente as explora, ofertando valores pelas propriedades muito abaixo do que realmente elas valem. E o pobre coitado, numa situação de desespero, onde não vê saída, acaba aceitando a oferta. É óbvio que ele aceita a oferta. E aquele que praticou essa usura, muitas vezes volta para sua casa, batendo no peito e dizendo: peguei o besta, eu fiz um bom negócio, me dei bem. Queridos, nós precisamos repensar nas nossas atitudes. Precisamos, amado, praticar os ensinamentos de Cristo. Eu me recordo de uma vez que estava vivenciando um momento difícil financeiramente. E eu tive que vender um bem que eu gostava muito. Tinha um apreço muito especial por ele. E vendi por um preço muito abaixo do que realmente ele valia. Confesso a vocês que a gente fica triste, né? No momento, mas para sanar alguns problemas, às vezes a gente faz esse tipo de situação. E alguns dias depois, a pessoa que me comprou, amados, me liga, dizendo: Eric Cleison, preciso falar com você. E eu estranhei: tudo bem, o que aconteceu? E ele retira do bolso e diz: olha, tome de volta, porque isso não me pertence, isso é seu. Amados, eu confesso a você que eu fiquei estarrecido, sem entender, emocionado também. E ele dizia que Deus falou ao seu coração para que ele devolvesse ou presenteasse, enfim. Devemos, amados,
ter sensibilidade, ouvir a voz de Deus. Os nossos irmãos não são moedas de troca. Amém? Mas existia outra causa, que essa eu considero a mais grave, a raiz do problema que estava acontecendo aqui. E ela foi a falta de temor a Deus presente naqueles homens. Perceba comigo o versículo 9. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Olha para mim. Quem anda no temor de Deus não explora os seus irmãos. Quem anda no temor de Deus, queridos, não procura se enriquecer à custa dos pobres. Quem anda no temor a Deus pensa duas vezes em suas negociações fraudulentas, onde vai tirar dinheiro, proveito da situação caótica do povo. Quem anda no temor a Deus procura andar na verdade do Evangelho. E Neemias chama a atenção daquele povo dizendo: olha, o que vocês estão fazendo está errado. O que vocês estão fazendo está errado. Procurem andar no temor do nosso Deus. Queridos, quando nós perdemos o nosso temor a Deus, preste atenção, perdemos também a nossa sensibilidade. O nosso coração se torna uma pedra. Passamos a fazer coisas terríveis aos olhos do nosso Deus, sem nenhum tipo de arrependimento. Escuta uma coisa: o que nos livra do pecado é o temor a Deus, queridos. O que nos livra do pecado é o temor a Deus. José, ele fugiu da mulher de Potifar, porque ele temia a Deus. O cristão, amados, ele deve andar no temor do nosso Deus. E o que nós vemos hoje é que muitos políticos, e até mesmo muitas pessoas que carregam o nome de evangélicos, já venderam há muito tempo a sua consciência, porque perderam o temor do nosso Deus. Guarde esse versículo. O temor a Deus, queridos, é o princípio da sabedoria. Eu convido você na sua casa, nesse momento, a refletir: eu tenho andado no temor de Deus? Como está o meu coração? Como está a minha sensibilidade? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas vamos caminhar para o fim. Vamos ver agora, nesse momento, quais as soluções encontradas por Neemias para tentar resolver toda essa situação, para tentar resolver esse mal, ao menos minimizar, queridos, porque nós sabemos que toda desigualdade, toda injustiça só será aniquilada de fato no reino eterno de Jesus Cristo. Mas nós, como agentes de Cristo, agentes de Deus, devemos trazer essa justiça para os nossos dias. E o que é que ele fez para minimizar essa questão da injustiça social? Neemias aponta algumas soluções.
E aqui eu quero chamar a sua atenção mais do que nunca, para você aplicar na sua vida. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer em meio a esse caos, essa crise financeira, essa crise moral, essa crise política que estamos vivendo? E a primeira solução, queridos, está no versículo 6. Acompanhe comigo. Quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Eita glória! A primeira coisa que eu e você devemos fazer, antes de mais nada, queridos, ficar irado com essa situação, com a injustiça. A primeira atitude de Neemias, queridos, para minimizar aquele mal, a Bíblia diz que ele ficou insatisfeito diante daquela situação e ficou irado com tudo aquilo que ele estava presenciando. O texto nos diz que Neemias se encheu de ira. Neemias repreende os nobres, os magistrados, dizendo-lhes: vocês estão errados, estão explorando os seus próprios irmãos. Escute, a conformidade diante da injustiça é um pecado diante de Deus. Não podemos ver a injustiça acontecendo diante dos nossos olhos e não fazer nada. Fingir que nada está acontecendo. Nós não podemos, queridos, olha para mim. A injustiça, ela deve causar repúdio no nosso coração. Jesus nos disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, aqueles que têm sede e fome de justiça. Devemos nos irar ao ver a injustiça, queridos. Devemos nos irar ao ver a injustiça nos nossos dias. Será que estamos com o nosso coração tão duro assim? Estamos com o nosso coração tão petrificado que não sentimos a dor do nosso irmão? Que não, amados, vemos o que está acontecendo ao nosso redor? Será que você se tornou uma pessoa tão enrijecida que não se importa mais com nada? Mas pregador, sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo sempre teve injustiça. Sempre o pobre foi explorado. Sempre houve fome, sempre. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, procure, queridos, ficar indignado com isso. Não aceitar isso no seu coração. Amém? Devemos nos irar ao ver a injustiça. Perceba, amados, que a ira por si mesmo não é pecado. Talvez você esteja dizendo: mas o cristão pode se irar? Sim. A ira se torna pecaminosa quando nós direcionamos ela ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, ou até mesmo aos nossos inimigos em busca de vingança. Aí sim, a ira se torna pecaminosa. A ira, queridos, deve ser direcionada para o mal e não para quem o pratica. O termo protestante, amados,
é oriundo justamente desse protesto contra o pecado, contra todo o mal e injustiça presente na terra. Todo esse sistema corrupto, falido, deve arder insatisfação em nosso coração. Será, queridos, que o nosso coração já está tão conformado? Será que simplesmente nós viramos o nosso rosto e nos convencemos que nada está acontecendo, que sempre foi assim? E você, como cristão, não tem nada a ver com isso? Será? Em primeiro lugar, Neemias te convida a protestar, queridos, a não aceitar isso, se indignar. Neemias, quando ouviu aquela situação, ele ficou furioso no seu coração. Como é que isso pode acontecer dentro do nosso próprio povo? E por fim, a segunda lição encontrada por Neemias, e a última que eu quero me ater nessa noite, está nos versículos 8 e 10. Neemias agora está falando para os ricos, para os nobres, os judeus acusados de praticarem a usura. Vamos ler. Neemias 8 diz o seguinte, versículo 8. Eu, Neemias, disse a eles: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Por isso eles ficaram em silêncio, porque não tinham resposta. Eu e meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com os juros, com essa cobrança absurda e abusiva. Sabe qual foi a segunda solução encontrada por Neemias? Eu considero ela a mais importante, a principal arma de mudança de comportamento. Foi o seu exemplo. Neemias não era um hipócrita que estava gritando em um palanque por mudança, mas pelas costas praticava as mesmas atrocidades daqueles a quem ele acusava. Perceba que a estratégia usada por Neemias foi: eu fiz primeiro, agora vocês devem fazer. Agora vá vocês e façam também. Escute, muitos de nós até nos iramos com a injustiça, até nos indignamos com a injustiça, mas falhamos gravemente quando é a hora de mostrar o nosso exemplo. Nosso discurso é um, mas o nosso exemplo é totalmente antagônico a ele. Cobramos do governo mudança, mas não respeitamos uma simples fila. Cobramos honestidade do governador e do prefeito, mas será que essa honestidade que tanto pedimos existe em nós? Cobramos mudança de nossos governantes, mas sequer mudamos a nós mesmos. Olha para mim em nome de Jesus. Preste atenção. Antes de mudar fora, precisamos mudar dentro. Antes de clamar por justiça, a justiça deve habitar dentro de nós. Eu desafio você, queridos, a influenciar pessoas com o seu exemplo nesses dias, a motivar pessoas com o seu jeito de ser. Mas Eric Cleison, sempre foi assim. Eu nunca vou conseguir mudar o mundo. Isso é verdade. Você quer mudar a realidade do mundo? Comece mudando a realidade
ao seu redor. Existe um pensamento, amados, que tem uma verdade muito interessante, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu trago para a minha vida. De Mário Sérgio Cortella, que diz: faça o seu melhor nas condições que tem, enquanto não surgem condições melhores para fazer melhor ainda. Seja você primeiro a mudança que o mundo precisa. Neemias pode não ter acabado com o sofrimento mundial, mas sem dúvidas, queridos, ele ajudou a mudar a realidade das pessoas que estavam ao seu redor. E a Bíblia nos diz que, após ouvir as palavras de Neemias, os nobres não só devolveram tudo o que tinham tomado dos pobres, como também prometeram não cobrar deles mais os juros abusivos. Acompanhe comigo o versículo 12. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está nos pedindo. Que coisa linda, queridos. Deus nos conclama a sermos Neemias da nossa geração. Vivenciamos dias difíceis, é verdade. Vivenciamos, amados, mais do que nunca, momentos em que precisamos de Neemias, de pessoas dispostas a se indignar, a fazer a diferença, a dizer: eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa para mudar a realidade ao meu redor. Qual o legado que você vai deixar para a sua geração? Qual o legado, queridos? Muitos Neemias existiram durante a história da humanidade. Muitas e muitas pessoas que se indignaram e decidiram fazer algo mais, de sair da sua zona de conforto e dizer: eu posso fazer alguma coisa. Neemias estava no palácio do rei, era copeiro do rei, ele não precisava se envolver em tudo isso, mas ele disse: eu não posso ficar calado em meio a tanta injustiça, eu não posso ficar calado vendo tudo isso acontecer diante dos meus olhos. Pastor, eu desafio você a ser uma voz que clama no deserto. Você que diz dentro do seu coração: eu não sei falar, eu não posso fazer nada. Mas, queridos, as suas atitudes, às vezes, falam mais alto do que qualquer discurso que você poderia ter preparado. Nós conhecemos pessoas, não só na nossa igreja, mas ao redor do mundo, pessoas que às vezes não têm tanto talento ao falar, mas têm um coração disposto a amar, mas têm um coração disposto a ser uma voz no meio da injustiça. Pessoas que são sensíveis, pessoas que têm um coração quebrantado diante da maldade que assola o nosso mundo. Pessoas, amados, que ao ver a injustiça diante dos seus olhos, dizem: isso não é correto, não pode ser assim, tanta desigualdade, tanto mal, enquanto uns têm tanto, outros não têm quase nada. Eu posso fazer alguma coisa. Eu convido você a ser um Neemias da sua geração. Mude a situação ao seu redor, querido. Seja hospitaleiro, seja generoso. Faça algo mais. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua semana. Que essa palavra possa ser aplicada no seu coração. E vamos orar.
Amado Espírito Santo, que esta palavra possa produzir vida no nosso coração, Senhor. Que ela, no mínimo, ela possa nos incomodar. Que não está correto taparmos os nossos olhos diante da injustiça, mas que possamos ser uma voz de protesto diante de tanta maldade. Deus, que o Senhor possa inquietar o nosso coração. Deus, que o nosso coração, que muitas vezes está insensível, possa se tornar sensível à Tua voz. Que o Senhor possa abençoar essa vida que está me ouvindo nesta noite. Deus, abençoe esta casa, Senhor. Abençoe esta família. Deus, eu clamo, ó Deus, nos ajuda em meio a tanta injustiça que assola o nosso mundo. Ó Deus, clamamos para que o Senhor chegue com provisão à mesa daqueles que já não têm mais nada. Deus, que o Senhor possa incomodar corações para ver a realidade ao seu redor, porque muitas vezes nós somos tão egocêntricos, tão egoístas, porque a nossa despensa está cheia e não nos preocupamos com o nosso irmão que está ao nosso lado muitas vezes. Deus, que o Senhor possa nesses dias abençoar estas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor. Muda a nossa realidade. Deus, converte o coração desses corruptos. Traz temor, Deus, nesses corações. Porque como diz na Tua palavra, um dia o Senhor julgará todas as pessoas. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Um forte abraço e fiquem com Deus.